Olá! Boa tarde, seja bem-vindo à edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Estamos no segundo dia da semana útil do trabalho, dia 19 de setembro de 2023. O que representa, é isso que vamos lançar já, dados relativamente a isso, representa que na próxima semana será a semana do IBAN, a semana do cartão, a semana do salário. Preparem-se. Mamá lá em casa, mamá Miquelina, mamá Dominga. Mamá, prepare-se para receber o cartão na próxima semana. Não vale a pena deixar o cartão nas mãos dele, porque não vai ver o dinheiro. Atenção. Bom, agora vou falar para os jovens. Jovens angolanos, já chega de arranjarmos culpados. Vamos parar mesmo de arranjar culpados. Vou só dar um exemplo. De tanto arranjarmos culpados, de tanto nós nos exonerarmos das nossas responsabilidades, hoje, até o capim que nasce diante da nossa casa, a culpa é do governo. Tudo é o governo. Ou seja, tem o lixo na porta, é o governo. Que o governo deve fazer mais, isso é inquestionável. Mas, por que carga d'água, temos de ficar à espera que o governo resolva os meus problemas em relação aos meus projetos pessoais? Por quê? Os meus projetos pessoais. Como é possível que um cidadão não saiba que nesta altura você pode estar em Angola e a fazer negócios no Brasil, em simultâneo? Como é que não sabe? Hã? Olha, e há uma frase muito conhecida. Se as pessoas não estão a conseguir fazer, se as pessoas não têm ideias, se os jovens não conseguem pensar sequer em como transformar as potencialidades que nós temos, as riquezas que nós temos em dinheiro, a culpa é do Estado, é do governo, porque devia formar as pessoas de forma mal. Quem foi que lhe disse que os nossos técnicos são péssimos, são mal formados? Quem? Quem lhe disse isso? Você acha que os nossos técnicos são mal formados, né? Ok. Você acha que as melhores escolas estão lá fora? Ok. Deve estar a dizer sim, ok. Então como é que você me explica que um jovem que foi formado em Angola tenha um programa na televisão portuguesa? Estudou aqui. Aqui, não estudou fora, estudou aqui. Chega em Portugal, tem um programa na televisão. Ah não, ele tem padrinho na cozinha em Portugal. Tem padrinho na cozinha? Eu falaria de mas N exemplos de jovens que estão a se ingrar lá fora e começaram a formação aqui mesmo. Vamos parar de arranjar culpados, mas vamos continuar a falar a respeito disso durante esta semana. As notas de referência: detida em Cabinda, cidadã congolesa acusada de vender carne de gato para consumo humano. SIC, no Kwanza Sul, desmantela rede de cidadãos chineses que fabricava criptomoedas a 40 quilómetros da cidade do Sumbe. Aqui os factos fazem eco. Vamos então para o trânsito. Vamos ajudar o amigo telespectador a circular com confiança e segurança. Vamos ao trânsito. Junta-se a nós o professor Júlio Quental. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário Santos. É inevitável não resistir a essa sua empatia contagiante, Mário. Muito bem. É fenomenal e é isso que faz com que o Ecos seja, portanto, uma referência, acredito, uma referência, portanto, a nível da informação e formação. Muito bem. Temos o viaduto do Nzamba 2. Corretíssimo, Mário. Infelizmente, tem que começar com notas negativas, isso relativamente ao esfumar das marcas rodoviárias. Aquele condutor ali, Mário, na parte de baixo, teve um comportamento adequado, afrouxou,
parou, se deu passagem aos peões, embora não se vislumbre nenhuma marca no pavimento, certo, Mário? E é isto que se pretende. Condutores responsáveis que respeitam a vida. A vida é o bem maior, Mário, e tem que ser respeitado sempre. Aqui vai a nossa alerta, o nosso alerta para as autoridades da necessidade da reposição tempestiva das marcas aqui no pavimento, Mário. Certo. As raias oblíquas para delinear o trânsito para passagens bem definidas. Aqui na parte superior, Mário, temos aqui uma passagem superior em que se percebia há alguns meses, Mário, duas linhas contínuas adjacentes no eixo da faixa de rodagem, reforçando a proibição da execução de manobras que as levassem a pisar. Estão a esfumar-se, Mário, e aqui alertamos as autoridades para que tudo façam para que se reponham as marcas, porque são de extrema importância para a circulação rodoviária. Muito bem, os nossos agradecimentos ao CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Obrigado. O vosso trabalho tem sido de extrema utilidade. Só com isso é possível ajudarmos os telespectadores a circularem pelas ruas, não só da capital do país. Nós já tivemos aqui cidades como Lubango, Benguela, Catumbela, Lubito e Huambo. Vamos para o outro ponto da cidade. Daqui a pouco vamos mostrar também o gráfico, o habitual gráfico. Hoje vamos ter inicialmente o pedagógico ou vamos começar com os números da sinistralidade rodoviária? O que é que vai acontecer antes? Vamos ter primeiro o gráfico pedagógico, certo? Nesta altura temos então imagens... ali um sinistro que envolveu motociclistas. Está ali, portanto, um veículo, uma ambulância... Na zona da Bomba dos Mirantes. Corretíssimo, uma ambulância, mas repara, aqueles indivíduos, aqueles peões, que aglomeraram-se mesmo no separador, Mário, que é para curiosos, que é para ver o que é que se está a passar, colocando a sua integridade em risco. Está a ver, Mário? E que daí invadiram aquele cenário onde ocorreu o sinistro, criando embaraços ainda mais para o trânsito. Por que que essas pessoas estão aqui? Deixem os técnicos de saúde trabalhar, socorrer os sinistrados e para que a ambulância possa, portanto, sair dali, permitindo que os pesados circulem, certo? Agora já percebeu, professor, porque é que nós temos estado a arrestar casos de cidadãos linchados em plena via pública? Do nada, as pessoas aglomeram sem saber o que está a acontecer, porque querem fazer o quê? Apenas fazer presença ou fazer verbo de encher. Corretíssimo. O Mário tem dito aqui, as pessoas, portanto, têm... É inútil a presença maciça ali de pessoas. Outro sim, Mário, repara aqui essas transgressões. Motorizadas e mobilizadas onde? Por de cima da passadeira, inviabilizando a passagem dos peões, Mário. O condutor deste automóvel estacionou literalmente na faixa de rodagem, imediatamente antes da passadeira, quando a norma diz que deve ser feita esta manobra 5 metros antes, e também percebe-se mais aqui 1, 2, 3, 4, 5 motociclos, acredito, Mário, em solidariedade ao seu colega ou amigo sinistrado. E mesmo assim as pessoas... Olha, nós temos aqui próximo um acidente, um sinistro. E aqui as pessoas podiam... Olha, pelo menos este cidadão parou. Corretíssimo. Os outros não querem saber. O sinistro aconteceu a coisa de 30 metros. Correto. E o comportamento deles é este, um comportamento animalesco, abominável de homem das cavernas. Sim, maquiavélico até, Mário. Porque não respeitar a vida, Mário, é um comportamento maquiavélico. Não se percebe. Portanto, as pessoas... E o Mário disse bem, aquele sinistro devia motivar, devia moralizar, devia consciencializar as pessoas de que neste espaço os peões gozam de prioridade. Portanto, é o que temos dito, motociclistas são intervenientes na maior parte dos acidentes, Mário. Por quê? Por inobservância das normas que regem o Código de Estrada. E, por conseguinte, a causa fundamental disso, Mário, reside na atribuição de licenças de condução a esses indivíduos sem que estejam habilitados. Já que o sugerimos ontem, o governo da província deve emitir um comunicado para as administrações municipais para que cessem a emissão de licenças de condução a todos aqueles que não reúnam os requisitos tipificados nos termos do artigo 119 do Código de Estrada e que faz uma remissão para o decreto 203/16 de 29 de setembro, que vem então estabelecer o conjunto de requisitos que habilitam o indivíduo a condutor de veículos a motor. Sendo assim, Regi, como é que estamos em termos de sinistralidade rodoviária? Temos aqui acredito que ainda não vai constar da lista,
Mas temos uma lista, não é? Vamos ver o gráfico dos dias de ontem e, como é óbvio, segunda-feira e domingo. Corretíssimo, Mário. Ora, vejamos. Este quadro, Mário, refere-se ao dia de ontem, segunda-feira. Certo. E vou tentar fazer aqui um paralelismo com o dia de domingo, certo? Certo. Aqui temos, portanto, indicadores dos acidentes de domingo e de segunda-feira. Para segunda-feira, Mário, tivemos 40 acidentes contra os 42 de domingo, quer dizer que o domingo estava lá em cima. Houve um decréscimo de 2, certo? Certo. Os 40 acidentes produziram 10 mortos para o dia de ontem, contra os 10 mortos do dia anterior. Estamos a falar de 20 mortos em 2 dias, Mário, certo? Isto deve levar qualquer pessoa que se preze, qualquer ser humano que se preze, porque nós temos pessoas e evoluímos para ser humanos, portanto, qualquer ser humano que se preze, Mário, deve refletir sobre esses dados. São 20 pessoas que morreram em 2 dias. Estes 40 acidentes, Mário, produziram 52 feridos contra os 103 de domingo. Olha que domingo estivemos lá em cima. Meu Deus. Muito próximo dos 100, certo? Certo. Mas 40... se juntarmos, vamos ter 125 feridos em 2 dias. Em 2 dias, Mário. Acima de uma centena. É violento isso, Mário. Meu Deus. Destes 52 feridos, certo? 30 são graves. Contra os 50 de domingo. 80 no total. Corretíssimo. Feridos graves. Graves, Mário, graves. Quer dizer, que vieram, portanto, complicar ainda o nosso sistema de saúde, que já é débil. Quer dizer, 80 pessoas, Mário, foram para os hospitais em razão da sinistralidade rodoviária. Isso é gravíssimo, Mário. É muito grave. E por último, temos os feridos leves, 22 para ontem, contra os 23 do dia anterior, temos ali 45. Portanto, se estes números não nos levam a refletir, o que é que nos vai demover da mudança comportamental? Eu gosto de uma frase do professor Júlio Quental e deve remeter-nos à reflexão. Cada vez, quanto mais conheço os homens, mais admiro os animais. Mais admiro os animais. Uma frase do professor Júlio Quental, tem usado aqui muito. Olhem só para esses números. É que nós, Mário, presume-se que o ser humano seja racional. A racionalidade deve nos levar a uma mudança de comportamento em razão de determinados factos. Certo. Estes factos representam, portanto, o reflexo do nosso comportamento no cenário viário e rodoviário. Não só rodoviário, como viário. Os peões, nós temos visto aqui, Mário, atravessam a faixa de rodagem de forma displicente, em locais inapropriados, saltam separadores. Quer dizer, é expectável que estes números sejam o que são em razão do nosso mau comportamento, Mário. Professor, vamos fazer um ponto e vírgula. Professor, vai regressar a qualquer altura? Disponha. Que ainda teremos o trânsito na edição de hoje do programa. Disponha, Mário, disponha. Embora que estes factos nos levam... Eu percebo. Mário, é o que dissemos aqui. Nós temos convivido com pessoas que são vítimas, certo? Umas de forma direta e outras de forma indireta. E na maior parte delas, crianças que perderam os pais em razão desses factos. E hoje vemos crianças na rua e de rua em razão deste facto que é a sinistralidade rodoviária, Mário. Meu Deus. Obrigado, professor. Disponha, Mário. Bom, uma cidadã, nós temos estado a acompanhar esta história, que está a ser vítima de um processo, digamos que quem está por trás é o ser humano mais desumano que alguma vez vi. 73 anos de idade, vive numa residência há mais de 40 anos, agora aparecem supostos donos que dizem ser os proprietários da moradia, do edifício, da casa. Vamos recordar as palavras desse ancião, Roder G. Mas lá no Estado não tinha que ele comprou. Senão o Estado não podia me vender. Não podia me vender, o governo me vender a casa de 2 pessoas. Então, quando eles viram que os documentos é legal, o dono não aparece, a casa foi confiscada para o governo, eu comprei a casa. Assim que eu comprei a casa, continuo a viver aqui. Então, mais tarde aparece o senhor, porque é dono da casa. Então, se é dono da casa, tinha o documento no tribunal. A casa não está vendida.
vão ao tribunal, a terceira coisa, falam com a juíza do processo e perguntam se a casa está vendida. Não, é mesmo lá na minha mãe, tem a sentença. E a sentença está a favor do outro lado. Como é que eu vendi? Primeiro estavam a dizer que eu vendi a casa nos próprios senhores que ganharam o processo. Mas como é que eu vou vender uma casa? Se ele que ganhou, como é que vai me dar dinheiro? Você percebeu? Você percebeu, né? Eu vou pedir a Regi para passar, mas isso é curto. Nós temos a senhora, a anciã, 73 anos de idade. 73 anos de idade. Viveu mais de 40 anos naquela casa. Na casa onde ela morou mais de 40 anos. E nós vimos nas imagens onde ela está sentada na entrevista. Mas de repente aparece alguém com os documentos a dizer que comprou. Ao que tudo indica, isso foi dito pela senhora, ao que tudo indica, o filho está por trás desta operação. O filho dela. Nós também abordamos este assunto, que havia inclusive da parte do filho a tendência de migrar. Só que a operação da migração não aconteceu e agora o filho vem e desdiz a mãe. É um excerto de uma longa entrevista que o filho concedeu à nossa equipa de reportagem. Amanhã você vai ouvir na íntegra o que é que ele disse. Nós não somos o tribunal, não vamos fazer julgamentos. Mas lá em casa, como nós, você faz ilações. Você vai ouvir, vai fazer ilações. Agora, sendo o filho ou não, a pessoa que está por trás, o satanista que está por trás, não importa se houve uma brecha, uma falha, se a senhora não fechou todos os buracos, se a senhora não tratou a documentação da casa como devia, você não pode ser oportunista. Se a senhora falhou, isso sou eu a cogitar, se ela falhou na legalização da residência, meu amigo, o que você devia fazer, e isso que se apela dos seres humanos, é ir ter com a senhora e dizer, eu vou ajudá-la a legalizar a casa em seu nome. Não é, se isso existiu de facto, tentar arranjar aqui meios termos para se apoderar desta casa. Isso é satanismo puro, isso é diabólico, é infernal, é animalesco. Vamos recordar primeiro o que diz a mãe e depois o filho, porque eu já lhe disse um excerto de uma conversa que nós vamos passar amanhã na íntegra. O filho esteve cá e falou connosco. Regi, vamos recordar outra vez, por favor. Eu curto essa passagem. Vamos lá. Mas lá no estado não tinha que ele comprou. Senão o estado não podia me vender. Não podia me vender, o governo me vender a casa de 2 pessoas. Então quando eles viram que os documentos é ilegal, o dono não aparece, a casa foi confiscada para o governo. Eu comprei a casa. Assim que eu comprei a casa, continuo a viver aqui. Então mais tarde aparece o senhor, porque é dono da casa. Então, se é dono da casa, tinha o documento no tribunal. A casa não está vendida. Vão ao tribunal, a terceira coisa, falam com a juíza do processo e perguntam se a casa está vendida. Não, é mesmo lá na minha mãe, tem a sentença. E a sentença está a favor do outro lado. Como é que eu vendi? Primeiro estavam a dizer que eu vendi a casa nos próprios senhores que ganharam o processo. Mas como é que eu vou vender uma casa? Se ele que ganhou, como é que vai me dar dinheiro? Bom, a casa não está vendida. O que se subentende é que a mãe não comprou a casa. Agora, ele faz aqui uma acusação bastante forte. Uma acusação bastante forte. Ele diz que o tribunal é quem decidiu a favor da outra parte. Opa, espera aí. A senhora não comprou a casa. A mãe dele não comprou a casa, dito por ele. Você não sei se percebeu, ele não está a dizer que a casa não foi vendida por ele a outra pessoa. Ele diz que a casa não está vendida, o Estado não vendeu.
O tribunal é quem decidiu em favor da outra família. Mais grave. É mais grave. Isso sou eu a analisar. É mais grave. É mais grave ainda. Meu amigo, este assunto não terminou. Nós amanhã vamos trazer a conversa que mantivemos com ele, vamos trazê-la de forma mais extensa. Oh, meu Deus do céu! A sociedade não pode ficar calada diante de um assunto como este, de tamanha injustiça. Mais de 40 anos. Até mesmo pela lei do uso campeão, não é? Pelo menos isso. Agora, os outros filhos onde é que param? Como é que deixam a mãe sozinha nessa arena? Os filhos, os irmãos dele. Como é que deixam a mãe sozinha nessa arena? E confirma-se mesmo que a casa não foi vendida? Ah? Que nem sequer a senhora comprou? Ou então, fazendo fé na sua ótica, né? Na sua análise, será que ele também não vendeu? Promessa no ar para amanhã. Vamos outra vez ao trânsito, porque temos mais dados relativamente ao trânsito. Regi, vamos ter outra vez imagens do trânsito. Vamos embora. Continuamos a ter imagens que nos chegam do exterior com a ajuda do CISP, o Centro Integrado de Segurança Pública. E junta-se a nós outra vez o professor Júlio Quental. Agora temos imagens, são 4 ângulos. Temos a Pedro Castro Vanuni, não é? Sim, senhora, Mário. Aqui Lá em cima. Pois, aqui percebe-se que é o desvio para o controle do Golfo. Exatamente. No sentido de quem vem. Exatamente. No sentido de quem vai, é para, portanto, como é aquilo? O Quimbango. Mário, já que o dissemos, estamos a nos referir à imagem superior do lado esquerdo, que este contentor, literalmente na faixa de rodagem, deveria ter sido removido, Mário. Já sugerimos aqui a concessão de um gaveto para colocar este contentor fora da zona de circulação para que não constitua um obstáculo fixo na faixa de rodagem, porque o resultado pode ser nefasto. Certo. Outro sim também, Mário, é este cone. Devia haver o intervalo, está a ver que este veículo entrou por aqui, certo? Portanto, os intervalos entre aqueles protetores que impeçam a entrada de veículos seja mais, portanto, o intervalo entre si deve ser menor. Deviam formar uma barreira corretíssimo, para que não haja então aquela manobra que vimos há bocadinho, do condutor que entrou da zona posterior ao dispositivo, certo, Mário? Certo. Na parte inferior esquerda temos uma faixa de rodagem. Chefiana nas imediações da Ponta Amarela. Corretíssimo, Mário. Aqui temos que elogiar que, portanto, estão ali as linhas a demarcar as vias de trânsito. Todavia, continua a ser feito o quê? O atravessamento indivíduo ali. Porque existe a pedonal um pouquinho mais lá adiante, mas as pessoas aproveitam daquela fresta, da ausência das grades metálicas para fazer o atravessamento ali, Mário, colocando em risco a sua integridade física. Outro sim, Mário, percebe-se a presença de motociclistas aqui. Este tipo de imobilização é ilegal, constitui um ilícito rodoviário. Há ali uma entrada, Mário, e os veículos estão imobilizados de forma a dificultar a circulação. E se o Mário perceber, há aqui, portanto, esses líquidos a escorrerem para a faixa de rodagem, e esses líquidos podem ser nocivos e podem alterar a qualidade do pavimento. É por essa razão, Mário, que vai se alterando o estado do pavimento por presença de detritos ali. Outro sim, Mário, que já o dissemos aqui no programa, se reparar, depois do retorno, para quem vem, há ali degradação do pavimento, o que obriga os condutores a ocuparem o lado, quer dizer, eles mais à direita. Corretíssimo, Mário. Entrando em rota de colisão, está a ver? As viaturas que vêm do Quimbango. Quimbango. E isto é grave. Esta reparação deve ser feita. E outro sim, Mário. Todo condutor que faça o retorno perde prioridade em relação ao que vem de lá. Sabe por quê, Mário? Porque o que vem de lá está à direita de quem faz o retorno. Certo. E o Código de Estrada estabelece que nas interseções o direito de passar recai sobre o condutor do veículo que se apresenta pela direita, a menos que haja sinalização. Então, em todas as vias em que houver retorno, o condutor que fizer o retorno, salvo
sinalização em contrário, quem fizer o retorno perde prioridade em relação a quem já circula na faixa de rodagem principal. Por quê? Não é por ser principal, é por se apresentar à direita em relação aos que fazem o retorno, Mário. Muito bem, professor. Vamos pedir outra vez ao professor mais uma pausazinha relativamente ao trânsito. Regressaremos já um bocadinho lá para o finalzinho do programa. Disponha, Mário. Muito Disponha bem. sempre, meu caríssimo. Muito bem. Bom, surge-me agora a informação de que na província do Kwanza Norte, um desentendimento entre alunos termina em morte. Vamos ter a Juliana Jorge com mais detalhes relativamente a isso. Se isso aconteceu, é grave. É grave. A Juliana está pronta a intervir, Regi. Isso é grave. Desentendimento entre alunos. Meu Deus do céu. Eu sou da época em que nós até usávamos aqueles espaços vastos das escolas, eram chamadas de mutambas, mas para gozarmos, para... Hoje já não se aceita isso, é bullying. Antigamente nós usávamos uma expressão, era estiga apenas, estigatonada. E usávamos uns com os outros. Ninguém bola, testudo, labiudo, era tudo no gozo. E ríamos à farta e depois ficava tudo entre amigos. Hoje já não. Desentendimento entre alunos na escola, será? Não temos a Juliana. A Juliana não tem estes dados. Tem, sim, senhora. Juliana, bom final de tarde. Isso é verdade? Aconteceu aí onde tu estás, Juliana? O que aconteceu? Por favor, por amor de Deus. Boa tarde, Mário Santos. Boa tarde, assim, caro telespectador. De facto, aconteceu, sim senhora, exatamente aqui nesta escola número 7, no bairro dos Coqueiros, a escola hoje ainda, onde tudo aconteceu. Um desentendimento, uma briga entre adolescentes terminou na morte de um deles. Estou a falar de um adolescente de 16 anos que tirou a vida a outro de 14 anos. É minha convidada a diretora da escola Domingas, José. Para quem vai já o nosso muito boa tarde. Dona diretora Domingas, de facto, o que é que aconteceu? O que é que teve na base deste infortúnio? Alô, sim, telespectadores, boa tarde. Chamo-me Domingas José Galho Taveira, sou a diretora da escola número 7, hoje ainda. Dizer que quanto a esta situação que ocorreu hoje, que realmente não tenho muita coisa para dizer. Foi por volta das 13 horas, nós estamos na área administrativa, então foi daí que apareceu um professor dizendo que havia um aluno que foi ferido por um outro aluno. Então foi daí que nós retiramos o para fora e encontramos também o mesmo já havia socorrido, já havia levado ao hospital. Muito obrigada, diretora. Mário Santos, de facto, a briga aconteceu. O jovem de 16 anos espetou com uma faca na boca do estômago do outro de 14 anos. Os dois, na verdade, a vítima foi levada ao hospital na tentativa de ser socorrida, mas infelizmente acabou mesmo por morrer a caminho do hospital. Por isso, é meu convidado também o inspetor-chefe Edgar Salvador, porta-voz do Comando Provincial do Kwanza Norte da Polícia Nacional. Inspetor, o jovem está detido de 16 anos. Naturalmente, o jovem está detido de 16 anos de idade, mas independentemente do jovem de 16 anos de idade, estão detidos mais outros 5 cidadãos que também, após a ocorrência deste facto, portanto, procederam situações de alteração de ordem pública e até mesmo vandalização de um espaço. Mas queremos, antes aqui de avançar os factos que ocorreram, dizer que transmitir os nossos sentimentos de pesar à família enlutada, por quanto que é uma situação que chocou a todos os kwanza-nortenhos e não só, tendo em conta a situação que ocorreu. No entanto, queremos dizer que essa situação ocorreu por volta das 13 horas, aqui na escola hoje ainda, no bairro dos Coqueiros, que naturalmente foi uma briga de grupos rivais, digamos grupos rivais porque os dois que desentenderam-se, quer a vítima, o falecido no caso, e também o agressor,
foram estudantes dessa escola, mas viviam no bairro Camundai, concretamente na Rua da Lama, onde, portanto, constituíram grupos, e esses grupos, no entanto, desentenderam-se e que vinham culminar com as brigas aqui na escola. Existe uma certa insegurança nos recintos escolares a nível do Kwanza Norte, Sr. Porta-Voz? Não digamos que existe uma certa insegurança no recinto escolar, por quanto que a polícia trabalha com base a princípios e também normativos, e esses normativos é que vinculam aquilo que é a atividade policial, que dão respaldo legal à atividade policial no que diz respeito à sua atuação. O que desta feita nós temos estado a fazer uma atividade de fiscalização, patrulhamento às escolas, não propriamente o asseguramento como se podia entender ou como se alguns se calhar entenderiam que fossem, mas sim é um patrulhamento que se faz às escolas, dado aquilo que é a complexidade do trabalho policial. Mas ainda assim também temos estado a trabalhar com o Gabinete Provincial da Educação e também com as administrações municipais, tendo em conta aquilo que é a parceria que nós temos em termos de asseguramento dessas mesmas instituições escolares, e temos vindo a dar resposta quanto a essas situações. Mas o que se deve dizer aqui é mesmo o comportamento de alguns cidadãos, que há toda uma necessidade das famílias redobrarem esforço no sentido de dotar de comportamento a esses cidadãos que transportam comportamentos das comunidades, das residências para os recintos escolares. Muito obrigada. Palavras aqui do inspetor-chefe Edgar Salvador, ele que esteve aqui a fazer um resumo deste crime macabro que aconteceu aqui, resultante da morte de um adolescente de 16 anos. Mário Santos, facto para dizer que há uma necessidade urgente das famílias continuarem a redobrar esforços no sentido de controlarem melhor as crianças, no sentido de haver também maior diálogo para que casos como estes não voltem a acontecer. Mário Santos, nós vamos continuar aqui a acompanhar todo este processo e em próximos serviços de informação apresentar outros detalhes deste assunto. Mário Santos, é contigo. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Imagino como é que te estás a sentir, né? Mãe, percebendo que os jovens estão a perder o rumo, estão a perder o norte. Enfim, vamos aguardar por mais dados e que consigamos ter informações detalhadas sobre o estado anímico dos jovens daquela escola. Hoje ainda. Nkanga, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, audiência TPA. Não sei se acompanhou. A escola, que devia ser o local de convívio, de criação de relações que perdurem. Não. Já não se socializa na escola. Um desentendimento termina em morte. E eu pude ouvir o porta-voz da polícia fazer referência a este elemento. Há pessoas que vivem na periferia, que pertencem a gangues, pequenas gangues, e transportam as rivalidades para a escola. Sim, a que ponto chegamos? Mais uma vez, os nossos pésames de pesar a família enlutada por ter perdido um adolescente de um crime que foi praticado por um adolescente de 16 anos. Um 16, outro 14. Exatamente, 14, 16, e que, do ponto de vista legal, a nossa idade penal é 16 anos de idade. Logo, há aqui um enquadramento legal de o jovem ser detido e seguir a instrução processual e depois ser levado a julgado de menores, não é? Agora, aqui, Mário, é importante alertarmos as famílias angolanas. A escola é o segundo agente de socialização. Diz-se a literatura sociológica e não só. Ora, é na família onde tudo começa. E eu não me canso de tocar na família, porque assim, se a família não assumir ou não reassumir a função social na qual foi vocacionada, o Estado vai falhar. Por quê? Por uma razão muito simples. A família é a primeira instituição social de base que a humanidade conheceu. Todas as demais instituições derivaram da família, diz a literatura científica. Ora, é importante que os pais, os tutores, arranjem tempo para sentar com os filhos mesmos, explicar como viver em sociedade. Certo. Como deve-se portar em estado de conflitualidade, como deve-se comportar na relação interpessoal,
como deve se comportar na escola. O pai perguntar ao filho qual é o seu sonho. Isso Nkanga, estamos a falar de pais presentes. Exatamente. Porque há filhos órfãos de pais vivos que vivem debaixo do mesmo teto. De facto, Mário, ouvir o sonho do filho, ensinar ao filho que quando ir à escola deve respeitar os colegas, deve respeitar o professor. Se o colega for indisciplinado, faça uma participação ao professor, vá à direção da escola. Se houver briga, nunca peguem um objeto a tirar ao seu colega. Nós nunca devemos ensinar o nosso filho a ser violento. Foi agredido, também paga com a mesma proporcionalidade. Nós estamos a ensiná-lo a ser violento e nesta proporcionalidade o que é que acontece? Termina-se em vítima, termina-se em morte. Não é isso que Angola quer, Mário, e essa é a análise que se impõe, porque do ponto de vista legal ele já vai estar responsabilizado. E aí não há muito o que dizer. Agora, do ponto de vista social, é chamada a família, é chamada a sociedade a assumirmos as nossas funções, a educar os filhos. A escola é o segundo agente onde ele estende a relação não consanguínea, mas a relação social, onde ele vai aprender a lidar-se com alguém que não é da sua família, mas ora deve respeitar a liberdade de pensamento, o desejo do colega, o seu gosto, a tolerância. Não deve impor ao seu colega o seu desejo, porque é a extensão da relação não consanguínea à escola. Então, é a análise que se impõe, Mário, chamar a família para assumir o seu papel. Muito bem. Obrigado, Nkanga. Ainda temos informação aqui para partilhar com os telespectadores. Obrigado. É só uma pausa. O Nkanga regressa daqui a qualquer altura, ele regressa com outras análises. Obrigado, Nkanga. Meu amigo, você que compra animal roubado, surripiado, não importa, agora as terminologias não são essenciais nesta altura. Você que compra gado tirado do curral só porque está a ser vendido barato, então aproveita para comprar. Você está, ouça o que eu vou dizer, está a levar para a sua vida desgraça. Você está a levar para a sua vida, está a comprar problemas que não vão lhe largar. Você está a levar desgraça. Comprar gado furtado, comprar gado roubado. Põe a sua imagem daqueles dois. Na peça temos uma imagem de dois cidadãos na província de Kwanza Sul. A polícia no bairro Kalundo, periferia do Sumbe, apreendeu uma carrinha que estava a levar 4 cabeças de gado. 3 gado bovino e uma cabeça de gado caprino. O que é que aconteceu? Ouça, pastores que têm a responsabilidade de cuidar do gado, pastores, foram eles mesmos que enfiaram um calote aos donos do gado. Pastor, 21 horas do dia 15, só que eles não sabiam que a polícia já... Estão aí, são esses dois, os dois. São esses dois, pastores. O proprietário do gado disse, fiquem a cuidar do gado. Os dois pegam no gado e vão vender. Já estava na carrinha. 21 horas. Mal eles sabiam que já tinham sido denunciados. E a polícia aparece, pá! Apanha o homem que estava a levar o gado e estes dois senhores. Vamos acompanhar a história, que eu já regresso. Roda, Regi. São várias as reclamações de casos de roubo de gado entre os criadores do litoral do Kwanza Sul que todos os dias chegam ao piquete do Serviço de Investigação Criminal. Preocupados com a situação, o SIC desencadeou uma série de operações que resultou em menos de 2 semanas na detenção de supostos atores envolvidos no cometimento deste crime.
Infelizmente, fomos furtados por nossos próprios funcionários, pessoas de confiança ou que aparentavam confiança. Na província do Kwanza Sul, o roubo de gado é uma ação praticada maioritariamente por pastores que, na calada da noite, aproveitam-se para venderem animais a comerciantes de carne bovina nos mercados informais. Às 21 horas do dia 15, no bairro Calundo, procedeu à detenção em flagrante delito de 2 cidadãos e com eles foi apreendido 4 cabeças de gado, sendo 3 bovinos e 1 caprino. No entanto, o Serviço de Investigação Criminal garante que vai continuar a desencadear ações similares no sentido de se diminuir esta prática que tem estado a criar vários prejuízos aos criadores. Este é o segundo caso, mas vamos continuar a seguir os mesmos elementos no sentido de indo determinando os demais nessas condições. Serviço de Investigação Criminal do Kwanza Sul apreende uma viatura que transportava 4 cabeças de gado supostamente roubados em currais diversos. Muito bem. Já vou ao gado rapidinho, mas há bairros da cidade capital com problemas de energia elétrica. Mesmo os processos pré-pago e pós-consumo não estão a funcionar como devia. Mas isso vai ser abordado daqui a pouco com a presença do porta-voz da ENDE, o Lauro Fortunato, que vai dar dados importantes relativamente a isso. Põe agora aqueles 2 senhores aqui. Vamos lá. Aqueles 2 senhores. Eu só quero os senhores. Deixa o Cabrito não. O Cabrito não tem problema. Era até nem é culpado. Ele estava... Sim, eu já sei. O Cabrito não tem culpa nenhuma. Estava a ser levado à força por estes 2. Estes sim. Estes 2 cidadãos. Está a ver? Agora, você que compra gado roubado, você é que alimenta a profissão desses senhores. Sabe por que eles vendem? Porque há quem compra. Ladrão compra no ladrão. Você compra gado furtado, você é ladrão. Você é ladrão porque você compra, acha que está a comprar mais barato. Só que está a prejudicar o dono do gado, porque esses 2 senhores são pastores. Se quer comprar gado, vá ter ao dono do curral, vai até o chumbe, vai ao bocoio, ganda, procura, vá ao esqueleto, procura pelo dono, o proprietário. O homem investe dinheiro, tempo, esforço, suor para cuidar daquele gado. E você compra barato. Você compra barato. Só que você está a levar desgraça para a própria vida. Regi, estes 2 cidadãos são um péssimo exemplo. Por isso, vamos repreender o... O mau exemplo tem de ser repreendido. E você que comprou o gado também, você que comprou o gado. Sim, você que está a ver o programa, você que compra o gado para vender mais barato. Compra barato para vender mais barato. Não tem vergonha. Não tem vergonha. Ladrão compra no ladrão. Não tem vergonha. Ora, o bairro da Caponte City, em Benguela, foi sacudido, o bairro, por uma situação triste demais. É que a senhora envolvida neste caso, a que está a ser acusada de ir buscar 2 rapazes, um de 22 anos, o outro de 23 anos, porque, segundo ela, desapareceram 10 janelas. 10 janelas, 10. 1, 2, 10. Na obra dela. E ela acha que os meninos, um deles morreu. O outro está internado, com muitos cuidados. Ela acha que estes 2 rapazes são os autores do furto. Ora bem, a senhora sai de casa com a sua viatura, até prova em contrário, atenção, sai de casa com a sua viatura
vai procurar por estes rapazes, localiza os rapazes, põe os rapazes no carro dela, leva até a casa dela onde estava um grupo à espera destes rapazes, agredidos com fogo. Sinceramente, esta senhora não é mãe. Essa senhora não é uma mulher. Não importa o que lhe tiraram. Mas vamos primeiramente à história. Vamos aproveitar, vamos à história, depois eu regresso. Roda, Regê. Os jovens que perderam a vida após terem sido queimados eram residentes aqui no bairro da Caponte City, periferia da cidade de Benguela. No local, o ambiente que encontramos era desolador. Familiares e vizinhos, todos em completa tristeza e revolta, por terem perdido quem consideravam ser 2 jovens exemplares. Ele então, como estava a crescer como físico, alto e grande, eu disse, você vai ter que ter na linha da frente. Enquanto ainda não tens carta de condução, quando a mãe de dezembro voltar, você vamos nos associar dinheiro para te comprar essas motos para passear. Quando sair da escola, então entra na via. Segundo informações, o ato terá sido perpetrado pela proprietária da residência onde os malogrados prestavam serviço de guarda. Ela não alegou que se roubou isso, eles quero só lhe procurar, se eu lhes encontrar, vou lhes queimar. Quando ela sai, não lhes encontra, no próprio sábado, antes de morrerem, liga para os moços, lhe atende, então onde estamos no sítio tal, que isso é no 4, onde eles estavam a trabalhar numa obra. Olha, venho à vossa busca, tem algo a fazer. Afinal, ela já planejou com os moços lá onde ficam aqui, eu vou à busca deles. Ele levou mesmo com o carro dela até em casa, segundo os que viram, chegaram lá, lhes mandou despir, amarra eles, então põe combustível e mete fogo. Não estou conseguindo aceitar que é mesmo essa senhora que fez isso. Por quê? Porque primeiro que ela mostrava ser boa pessoa. Os moços se comportavam bem, não tinha nenhum problema. Um deles é pedreiro, trabalhavam na igreja na Nazaré, que é na missão de Nazaré. Para estas 2 famílias, justiça é a palavra de ordem, pois querem que o caso seja esclarecido e que quem praticou o ato seja devidamente responsabilizado. O que nós queremos é justiça, o que nós queremos é que a senhora assuma óbito, porque esse óbito é subidamente, nós não esperávamos isso, não temos dinheiro para tal, para assumir 2 óbitos. Nunca roubaram nada a eles, nunca mesmo, são boas pessoas eles, boas pessoas, meus irmãos, são boas pessoas. Nós só queremos justiça. Queremos justiça, perdemos 2 jovens aqui na Caponte City. Nenhum bem material consegue comprar 2 vidas. Não é uma motobomba que vai tirar o direito da pessoa a viver. A Polícia Nacional em Benguela já tomou conta da situação e tem mais informações. A polícia tomou conhecimento da existência de uma agressão física a 2 jovens de 23 e 24 anos no bairro da Fronteira, onde foram atirados gasolina e alteado fogo sobre os 2. Meu Deus do céu. Esta senhora... Senhora, não. A justiça tem de ser imparcial. Agora, ouça, vou mudar de assunto. Mas ouça, preste atenção lá em casa. Vamos supor, hipoteticamente, que os rapazes estivessem por trás do desaparecimento das 10 janelas. Vamos supor que foram eles que levaram as 10 janelas. A senhora já tinha os rapazes no carro. Por que é que não desviou o carro, pelo menos, até uma esquadra da polícia? Por que é que leva até um sítio onde está um grupo preparado com gasolina, fósforo e tudo? Porque o seu plano não era deter estas pessoas. Era assassinar. Só por causa das 10 janelas. Sim, você pode dizer, não, custou muito dinheiro. E a vida humana? Oh, minha senhora! A lei de Deus vai cair sobre a sua vida. A lei de Deus. Você vai ver.
Bom, eu disse há bocadinho que já podemos mudar de assunto. Vamos falar de problemas relacionados com a energia na cidade capital. Já há algumas horas, há mais de 24 horas, que estamos a ouvir reclamações relativamente a problemas inclusive, não só na restrição deste produto, como também no pagamento mesmo. Há anomalias no sistema, as pessoas querem pagar e não conseguem. Vão até um ATM, extraem os dados, mas quando vão introduzir o aparelho não reage. Temos imagens relativamente a isso, Vamos então acompanhar o que foi dito pela ENDE. A ENDE tem uma informação relativamente a esta situação, um comunicado de imprensa. Aí está o comunicado da ENDE. A ENDE EP, Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, comunica aos clientes que, devido a uma anomalia no sistema informático, registada nas primeiras horas de segunda-feira, 18 de setembro, estão interrompidas as vendas de energia pré- e pós-pago nos canais presenciais e não presenciais em todo o território nacional. Muito bem, o Lauro Fortunato está neste momento nos estúdios. Boa tarde, seja bem-vindo, Lauro. Boa tarde, Mário. Boa tarde, telespectadores. Extensivo a todos os clientes da ENDE. Bom, os telespectadores lá em casa, aqueles que têm energia, nesta altura estão a questionar-se o que está a passar de concreto. Mário, tivemos ontem uma interrupção no sistema informático, uma anomalia que privou tanto as vendas de energia pré-pago e pós-pago nos sistemas presenciais e não presenciais, ou seja, os nossos clientes de pós-pago não conseguem, portanto, pagar as suas faturas de energia. Esta situação é de cabine ao CUNEN. Os clientes do sistema pré-pago também não conseguem fazer qualquer compra de energia. Porque há pessoas que foram até o ATM, fizeram a extração do ticket, a nota que confere, e foram introduzir os dados e pura e simplesmente não consegue, não há operatividade nenhuma. Exatamente, Mário. Como vimos no comunicado, essa situação já decorre desde as primeiras horas de ontem, dia 18, e permanece a situação. Os nossos técnicos estão tudo a fazer em regime non-stop, portanto, no sistema híbrido, presencial e não presencial, no sentido de rapidamente, portanto, darmos resposta a essa situação. Nós apresentamos as mais sinceras desculpas aos nossos clientes e dizer que rapidamente a situação será revertida. Muito bem. Nós não temos um horizonte temporal ainda, não é? Não é possível fazermos este vaticínio. Sim, Mário, como sabe, a situação já dura desde ontem, dia 18. Hoje as equipas continuam, só temos que dizer que os trabalhos estão a muito bom ritmo. Portanto, apelamos a calma a todos os cidadãos, a todos os clientes da ENDE, que certamente a ENDE dará resposta a essa situação à medida, portanto, do constrangimento que está a causar às famílias. Este é o nosso preceito e é assim que nós estamos a trabalhar, a dimensão dos constrangimentos que está a ser causado às famílias angolanas. Então, rapidamente, vamos fazer as devidas intervenções. Voltamos a apresentar as mais sinceras desculpas e apelar à tranquilidade de todos os clientes. Agora, Lauro, já que está aqui presente, não aproveitar é que está o ganho, já disse alguém, vamos embora, não vamos deixar o Lauro ir embora sem termos os esclarecimentos ainda relativamente a um assunto. Isso aconteceu no dia 27 do mês passado, na zona do Bonde Chapéu, Talatona. Uma viatura desgovernada que estava a ser conduzida por um cidadão de 17 anos de idade, desencartado e embriagado ainda por cima. Ele vai contra este poste. O poste, nesta altura, está comprometido, é inclinado, está a ser suportado pela estrutura de uma residência. O proprietário desta casa teve de retirar as coisas que estavam nesta parte da propriedade, retirou as coisas lá porque ele não sabe. A qualquer altura o poste pode vir cá abaixo e provocar danos maiores.
Mas nós temos uma matéria produzida pelo Manuel André, né? O Manuel André, vamos ver. Roda, por favor. Uma viatura desgovernada embateu contra este bem público sem causar vítimas mortais no Talatona, bairro Bom de Chapé. De repente ouvi um embate, o meu irmão me acorda, mano, há um embate aqui fora, convém sair, porque o carro está mesmo aqui por fora. É assim que eu saio, encontramos o jovem com o carro já partido, ele estava embriagado, 17 anos, bêbado e desencartado. O jovem que destruiu o poste é morador do bairro. Os técnicos da ENDE estiveram no local dias depois do sucedido. Isso é, no dia 27 do mês passado. Mas o que é facto é que nada foi feito até o momento. Às 14h30 apareceram os homens da ENDE, que era para tomar em conta do caso, e assim fiquei a aguentar o tempo todo, até o momento os homens da ENDE nunca resolveram o problema. O dono de casa teve que desocupar um dos compartimentos, temendo o pior. Eu queria pedir, tanto os homens de direito que podem ajudar no sentido de poder ver, minimizar, portanto, essa situação que é um grande risco perante a senhora, inclusive a vizinhança. Fica o apelo: se conduzir, não beba, e se beber, não conduza. Olha, aquele fulano bebeu até o juízo e conduziu. O Fortunato. Este caso está a ser dominado por vocês, não é? Exatamente. Tomamos nota dessa situação, Mário, e dizer que esta situação brevemente será resolvida. Será resolvida, o cidadão está a contas também, tanto com a justiça, está a ser responsabilizado pelo facto, porque isto tem os seus custos. Só um apoio desse, do jeito que está e que foi derrubado, são aproximadamente 2 milhões de kwanzas. É um custo muito elevado. De janeiro até a data, Mário, mais de 70 postos já foram derrubados por automobilistas. São custos muito elevados. Portanto, é uma situação, e nós também tranquilizamos aqui os cidadãos dessa zona, que vamos rapidamente dar a devida resposta a este caso. Mas o apelo vai mesmo para os automobilistas, no sentido de terem maior prudência. Portanto, são bens públicos, a ENDE tem estado a gastar muito dinheiro, muitos recursos financeiros com estes casos. Então aí vai o apelo a todos os automobilistas, maior prudência no ato da sua condução, porque prejudica não só a ENDE, mas também os cidadãos que acabam por ficar privados do fornecimento de energia elétrica. Mas vamos dar resposta também à dimensão do perigo que representa no seio das famílias. Pois, porque esse posto é vosso, né? E eles perguntam, mas quando? Porque ele está com receio, o cidadão está com receio. Que isso, nós estamos numa época chuvosa e os danos podem ser maiores. Sim, Mário, temos que admitir que realmente temos tido algumas dificuldades em termos de estoque de materiais, por conta das fracas receitas. Portanto, os cidadãos ainda têm uma dívida muito elevada com a ENDE, e quando a ENDE vai à rua, quando a ENDE efetua os apelos para pagamento das faturas de energia, só para termos ideia, é mesmo para acudir situações como esta, para que tenhamos condições e recursos para atender situações como esta. Daí o nosso apelo aos cidadãos que paguem regularmente as suas faturas de energia, para podermos dar resposta não só a essas situações, mas também para expandir a rede a cidadãos que hoje não têm energia nas suas residências. Mas vamos dar o devido tratamento, Mário. Vocês não precisam de levar o cidadão ao tribunal, não é? Nestes casos? Sim, a estes casos a polícia já está a contas com a justiça. Nós fizemos normalmente a competente queixa-crime e assina os termos de responsabilidade, portanto, para suprir então, os danos causados. Lauro, muito obrigado. Só já em jeito de remate, a situação relativamente aos processos de pré-pago e pós-consumo, ainda hoje pode estar resolvido. É que há muita gente no Zango Zero, na vida pacífica, que eles estão a ver senoras, têm de subir até o 14º andar, porque o elevador não responde, não há energia. As pessoas estão aflitas. Exatamente, Mário. É uma situação, como disse, muito constrangedora, e está a merecer a intervenção da ENDE à dimensão do constrangimento que está a causar às famílias. Tranquilizamos aqui as famílias que estamos a trabalhar em regime non-stop para rapidamente restabelecer essa situação. Estamos realmente a pensar nas famílias, nos cidadãos angolanos, tanto tendo em conta esse constrangimento, e rapidamente vamos tratar deste assunto. Já estamos mesmo
portanto, Muito bem. a trabalhar. Lauro, muito obrigado. Bom trabalho e vamos aguardar então pela resposta imediata relativamente a este caso e o poste que o cidadão está mesmo com as mãos na cabeça, não é? Muito bem, muito obrigado. Lauro Fortunato, porta-voz da ENDE, e aqui os dados relativamente aos processos pré-pago e pós-consumo que estão a encontrar dificuldades. Muita gente não consegue pagar, não tem energia lá em casa. Foi dito aqui que há um problema que está a ser solucionado, um problema dentro da operatividade da própria ENDE. Bom, estamos a ir para um curto intervalo. Quando regressarmos do intervalo, a situação do reordenamento dos mercados, processo de venda nas ruas da cidade capital. Prepare-se, você vai ser surpreendido pelos números de espaços nos mercados que não estão ocupados. Afinal, há espaços nos mercados e as pessoas não vão lá ter. Preferem vender na rua porque há cidadãos como você que compra na rua. Sim, de fato e tudo a comprar no chão. Estamos aí para o intervalo. Agora, quando regressarmos do intervalo, vamos contar a história de um cidadão que quer fechar uma rua, privatizar uma rua em Luanda. Volte connosco depois do intervalo. Até já. Bem-vindos à batalha mais esperada do ano! Deste lado temos a Gladiador 200 e deste lado temos o Gladiador 500. 200 kwanzas, o Mike é todo teu! Com 200 kwanzas tens 1 GB, isso é algo muito raro. Essa é a única vez em que o barato